Estávamos aqui, eu e o Dr. Jason, durante o intervalo, gente, falando sobre vida, opções e quanto que a gente tem que ficar atento às escolhas que a gente faz, né, Dr. Jason? Realmente. E também, às vezes, não valorizamos até perdemos. É verdade. Ou espera estar numa situação já complexa para você se conscientizar. E por que não conscientizar dessa saúde corporal antes que o problema se instale, né? Exatamente, Kátia. Também a vida, se falamos sobre a vida e saúde, como seria a nossa vida sem ter a saúde? Não seria nada, né? Como seria a relação com Deus, com a família, com nosso trabalho? Não é igual, não? Então, realmente, não deveríamos esperar perder as coisas, perder a saúde até valorizar as coisas. E a quiropraxia trabalha justamente com isso, né? Com certeza. Quer dizer, não só para curar as pessoas dessas dores e tudo mais, mas para evitar que a gente tenha problemas sérios a partir de movimentos e coisas que a gente tem o costume de fazer, que vai machucando todo dia o nosso corpo, né? Exatamente. Sempre digo isso, não nascemos sabendo como cuidar da nossa coluna, nossa máquina, o nosso corpo. Então aprendemos na marra. Infelizmente, sem saber, sem ter essa instrução, geralmente somente pensamos quando já aparece patologia. E a quiropraxia, lógico, funciona muito bem quando a pessoa tem sintoma. Mas também depois motivamos a pessoa a pensar no cuidado do corpo, como a pessoa pensaria no cuidado de um carro, se tivesse um carro. Agora, se a gente não sente dores, mas eu percebo que eu coloco a bolsa no ombro direito, ela fica de um jeito, no esquerdo ela cai, é sinal que eu estou torta. É bom não esperar ter dores e ir direto para realinhar essa coluna, né? Sim, essa é uma coisinha com várias outras coisinhas que nós fazemos e algumas pessoas já vinculam não, a dor, o mal-estar com uma certa posição e outras não. Mas como você falou, é bom aprender logo, em vez de deixar algo acumular através da vida, até o momento que realmente causa hérnia, ou artroses, ou problemas até piores. Uma vez você disse uma coisa, acho que faz isso faz um tempinho, que ficou na minha mente até hoje, que às vezes a gente não se dá conta que você pode estar com um problema, sei lá, no útero, no ovário. E esse problema, na verdade, não é do útero e do ovário. Ele começou lá nas costas, na coluna, que pinçou um nervo que não leva o sangue para o seu útero, o seu ovário, e você pode ter problemas até para engravidar. Exatamente. Então, por isso eu amo tanto a quiropraxia e o corpo, porque o cérebro, nós sabemos que manda tudo no corpo, não? E somente tem uma via de comunicação para chegar entre o cérebro e o corpo, e é através do sistema nervoso. Infelizmente, o sistema nervoso está encaixado. Posso pegar a coluna? Desculpa. Claro, pode pegar. Mas explicar isso sem a coluna não é dá, impossível, quase. Né? Tá bom, então somente tem uma maneira a chegar ao corpo, através do sistema nervoso que está encaixado dentro da coluna. E olha aqui, os nervos saem entre cada vértebra para todos os órgãos. Então, o exemplo que você usou, o útero, se tiver problemas no nervo aqui, que vai para o útero, vamos imaginar que eu cortar o nervo, o que vai acontecer? Não vai levar. Não vai parar, parar de funcionar, não vai conseguir comunicar. Não? Então, mas não tem que cortar. Problemas que vêm... Só para pinçar, né? Exatamente. Ou diminuir, fechando o buraco aqui, causando um desalinhamento da coluna, vai diminuir a força que o cérebro tem para poder comunicar. Então, muitas pessoas nunca parariam para vincular uma dor de cabeça com a coluna, insônia, problemas de tireoide, digestão, prisão de ventre. Mas a coluna é o primeiro lugar que deveríamos descartar. Mas é o último que as pessoas vão procurar. O último, porque eu acho que por não ser visto como os dentes, a pessoa esquece realmente que a coluna existe. Ou que pode estar ligada indiretamente, embora seja diretamente, com outros órgãos que a gente imagina que não tenha nada a ver, porque eu não sinto dor nas costas. Então, o meu problema não é na coluna, Exatamente. E daí vem outra coisa também, que se nós reconhecemos que tem como causar problemas entre a coluna e o sistema nervoso, temos que ter como arrumar os problemas. Sim, é verdade. E a pessoa não pode arrumar sozinha, certo? A pessoa pode usar outras coisas como remédios para diminuir as sinais positivos do corpo que tem um problema, para fazer esquecer. Só que não vai arrumar o problema, não? Não, mas não adianta, você está jogando a sujeira para debaixo do tapete. Exatamente. A gente tem aqui a Marcela, vamos dar um pulinho lá? Claro. Para a gente mostrar, para a gente entender até, gente, o que é quiropraxia. As pessoas pensam que é algo extremamente novo, recente, mas é muito antiga, né? Muito antiga, realmente, tem mais de 140 anos agora, ok? Mas a prática de relacionar a coluna com o sistema nervoso e o corpo já tem milhares de anos. Os romanos faziam manobras
os chineses, a maioria das culturas antigas tinha alguma coisa parecida. Só que a ciência em si tem pouco tempo, 140 anos. Quer dizer, o nome quiropraxia e esse estudo tem 140 anos, mas a prática é milenar, muito mais né? tempo. Exatamente. Então, antes de ter esse conhecimento anatômico, as pessoas, as culturas já reconheciam que, por exemplo, manobra cervical poderia aliviar uma dor de cabeça. Então. Ou rigidez, ou torcicolo. Mas não entendiam realmente quanto profundo era o efeito de fazer um ajuste aqui e afetar a função de tireoide. Ou aqui e o estômago. Okay? Ou aqui os intestinos. Nós sabemos que problemas da coluna causam dor nas pernas, não? Sim. É o tal do ciático que a gente fala, então, né? Mas isso é uma coisa também nova. Até 20 anos atrás era muito comum que o médico ou profissional de saúde tirava um raio-x da perna. Mas não da coluna. Exatamente. Mas, graças a Deus agora nós sabemos isso. Só que por que é tão difícil para muita gente aceitar se o nervo ciático pode ter problemas com pressão e causar dor, e os nervos aqui, nessa parte da coluna que vão para os órgãos, não seria também a mesma coisa? Sim, tinha que ser, né? Exatamente. Mas os órgãos não têm receptores para dor como os músculos da perna têm, o braço ou cabeça. Por isso, você não vai sentir uma dor no estômago. Quando você sentir alguma coisa, foi um comprometimento maior, né? Nesse órgão. Geralmente, quando sente uma patologia que já está em mais tempo, e a pessoa geralmente não vai para pensar na coluna. Verdade. Vai pensar, talvez, que tem alguma coisa a ver com a alimentação, que claro que tem também, ou outros problemas. Mas não só isso, né? Não só isso. Como se faz o realinhamento? Quer dizer, antes, quando, por exemplo, a Marcela chegou no consultório, porque ela é paciente do Dr. Jason, o que ela tinha? Tem um microfone? Gato? Tem um microfone, tá aqui atrás? Ai, que cega, Aí não tá. vi. Esquece, obrigada. Quando você chegou no consultório, o que você sentia, Marcela? Tinha muita dor de cabeça, cabeça? insônia e falta de concentração. Então eu procurei a quiropraxia devido a esses fatores. Uma falta de concentração também? Também. No oxigênio no cérebro? Posso tocar sobre Pode, isso? claro. Imagina uma criança que passa um parto difícil e acaba com aperta, desalimentar né? aqui. Imagina apertar aqui constantemente durante a vida. Ah, isso dói, né? Mas por não ter uma referência de como Sim. era antes, porque nasceu com um problema. Porque você já nasce Exatamente. com aquela parte tensa, então para você é normal. Exatamente. Agora, pra gente que não nasceu com isso, você fala, tá machucando. Exatamente. Então, problemas aqui, especialmente, podem afetar coisas como sono, causar até pressão sanguínea alta, às vezes, ok? Pode causar zumbido, vertigem também, sim, porque esses nervos vão para as regiões nessa parte do corpo. E são mais próximos ainda do cérebro, né? Exatamente. Quer dizer, o estímulo aqui, né? Então, olha muito aqui. maior, né? Eu adoro falar sobre esse assunto, porque o cérebro fica aqui, obviamente, dentro do E crânio. é uma máquina que a gente só conhece uma pequena porção do que ela é Exatamente, capaz de fazer, né? Sim, exatamente. Então, é tão importante que tem esse casco grosso, ok? O crânio para protegê-lo. Só que tem um buraco aqui, mais ou menos o tamanho dessa coisa metálica, ok? E tem a base do cérebro que entra nos primeiros segmentos. Ah, a base do cérebro entra aqui? Entra na coluna. Sabia, não? Sim, somente aqui C1 e C2. Já que o cérebro não consegue entrar na coluna, o que acontece quando a pessoa tem postura inadequada, por exemplo, quando está fazendo videogame? Exatamente. Está esticando a base do cérebro. Isso seria Você está estressante. deformando. É como se a gente estivesse com a perna esticada assim numa posição errada há muito tempo. Exatamente. Então, Chega uma hora que dá cãibra, né? E já que o cérebro sabe que é mal, que seria uma maneira excelente para te avisar? Com dor. Dor de cabeça seria excelente, não? Migraña, Mas aí a gente vai lá assim, insônia. top de analgésico, e aí faz assim, fala assim, passou. Porque não vamos vincular o problema aqui verdade. com a dor. Ou a dor de cabeça, desculpe, com problemas aqui. Mas aí você passou a dor de cabeça, mas o problema tá ali. Você mascarou essa dor de cabeça, né? Mascarou. Depois você sentiu que melhorou, Marcela? Depois eu tive melhoras, porque na verdade acontecia isso comigo, né? Eu tomava medicação, mascarava. E quando eu procurei a quiropraxia, foi onde começou a ter a melhora. Quanto tempo que você faz quiropraxia? Hoje eu já faço mensalmente, uns 3, 4 anos já. Já 3, 4 anos. Marcela amou tanto que ela acabou trabalhando para a gente. Imagina. Agora você trabalha... Agora eu trabalho Ela na já é paciente quiropraxia. há muito né? tempo. Muito tempo. Desde que é adolescente, não? 13 anos. 13 anos. Gente, que legal. Por exemplo, eu ia falar, tem muitas crianças que têm dores. Eu, no meu caso, 17 anos de idade, eu achei normal. Você achou normal ter jogar dores? futebol, correr e sentir dor depois. Você fala, exagerei, né?
Sim, porque eu não tinha referência, não? Sim. E os pais também não entendem muito bem porque não aconteceu uma queda ou algo forte que a pessoa vai associar com o problema. Mas, na realidade, tem tantas coisas na infância que pode causar problemas da coluna. Com as quedas, caímos mais de 2.000 vezes nos primeiros 5 anos. Mas você pode ter uma pequena fratura que foi causada lá na sua infância, que você não sabia que tinha. Depois, na fase adulta, que você descobre que teve uma microfratura, muita gente tem isso, onde caem, onde é muito, como é na Alasca, com os esquimós. Quando estão aprendendo a caminhar, caem muito e tem um deslizamento da vértebra, o KL5, com o sacro. Ela solta? Sim, às vezes as pessoas somente vão descobrir na fase adulta. Gente, mas isso deve fazer um mal danado para a saúde, né? Faria, sim. Porque se ela sai do lugar, pressiona alguma coisa, né? Exatamente. Mas aquela coisa, se estamos usando um paradigma de sintomas para medir nossa saúde, estamos ferrados. Porque literalmente, caí muitos anos sem sentir. É verdade. Seria como, pessoas com a doença cardíaca. Qual é o primeiro sinal que a maioria sentem para descobrir que tem problemas de coração? Infarto. 50% das pessoas, 50% das pessoas vão morrer no primeiro infarto. Então vão morrer sem saber o que tinham, né? Às vezes assim mesmo. É verdade. Então, esse modelo de usar sintoma para te avisar não é sempre boa ideia. Principalmente, gente, com a tecnologia na área médica, como a gente vê que funciona hoje. Sim, exatamente. Não tem desculpa, não podem ir lá bem antes de verificar. Hoje, com um examezinho de sangue, você consegue checar como está o funcionamento do seu corpo. Exatamente. E no caso da quiropraxia, antes que a gente tenha problemas em alguns órgãos, você só com uma análise simples consegue ver, né? Exatamente. Vamos mostrar, Jason, com a Marcela como que é feita essa análise? Quando a pessoa chega no consultório, o que você faz para alinhar? Vou deixar as costas de mar para a câmera, posso? Pode, claro. Então eu viria aqui primeiro e observamos coisas simples como os ombros. Mas olhe para frente também. Tem muitas vezes que uma orelha está mais para baixo do que outra. É verdade. Então, inclinação da cabeça, claro que vai sobrecarregar um lado mais que o outro, que vai refletir nos ombros. Geralmente, e já nos nossos programas a gente usou as balanças, não tem hoje, mas eu colocaria na balança. Que dá uma diferença de peso gigante de um lado para o outro, Às vezes a pessoa tem 10 quilogramas e pesa 80 quilos e não sabe. Verdade. E daí observamos coisas como a maneira que as escápulas estão movendo, Então, não vai ver porque tem a camisa aqui, mas ela levanta os braços do lado, faz os dois juntos, e eu posso até sentir como está movendo, pode descer. Isso. Mas é que ela está alinhadinha porque ela já faz bastante tempo. Claro, a gente desalinhado, uma asinha maior que a outra. Coisas como a bacia, dá para ver também numa calça, no bumbum também. Muita gente tem uma inclinação de um bumbum para o outro. Tudo isso vai acabar causando carga desigual. Agora, vamos imaginar se ela tem 2 quilogramas a mais do lado direito. É como se tivesse alguém pendurado no ombro dela o tempo inteiro. Ô, tia, vem aqui. Porque a Marcela já está retinha. Vamos pegar alguém que nunca fez. Oi, Jesus. Não vamos tirar sua roupa, porque ninguém merece. Tudo bem, Carla? Oi. É que a Marcela já faz há 4 anos, então ela já está toda certa. Agora você está toda torta. Você fala que você sente dores. É verdade. Pode até falar sobre suas dores se você sofrer. Eu tenho uma hérnia aqui da cervical. Então, o que você tem feito na sua vida que poderia ter causado isso? Mal postura. Mal postura. Então, sedentarismo também conta. Sedentarismo. As pessoas em casa talvez veriam melhor, mas eu acho que possivelmente o ombro direito está mais para baixo. Está bem mais para baixo. Ó, aqui está retinho. E esse aqui tá parecendo um escorregador. Então não tem que ser médico para fazer isso, não tem que estudar 5 anos, usa os olhos, pode observar. Agora, tem mais sintoma lá direito do que lado esquerdo? Tenho. Dói mais formiga. Dói então, aqui, dói aqui. Isso não me surpreende, porque dá para ver que esse lado está sendo sobrecarregado. Quer ver? Vira aí, tia. Ó, gente, esse lado como é muito mais caído do que aqui, ó. Aqui é reto. Se eu uso mochila, ela escapa desse lado. É verdade. É verdade. Então, a minha bolsa cai do lado esquerdo. Se eu ponho a bolsa do lado esquerdo, ela cai. Eu falo, que coisa, tem que pôr aquela bolsa transpassando, ao invés de consertar a coluna, né? Então, o que estamos promovendo as pessoas a pensar é observar essas coisas. E daí tentar deduzir por que está acontecendo, entendeu? Agora, não dá para ver a coluna, mas se eu descer, eu posso sentir. Isso vem de experiência mesmo. Mas ela está retinha?
Tá reta aqui, mas tem um ponto aqui onde está mais desviado, mais rígido, ok? E talvez você vai sentir isso quando eu subo. Geralmente a pessoa diz que fica mais sensível. Então fica dolorido? Fica. Agora... E por quê? Aqui tá com um desvio? Eu não sei por... desvio tem, ok? Ou desalinhamento, mas pode ser de uma queda anos atrás, pode ser de uma coisa ontem, não sabemos qual. Geralmente uma acumulação de coisas, ok? Esses nervos vão para os órgãos digestivos, fígado, vesícula e estômago. Você está com problema... Você está com gordura no fígado? Eu estava com gordura no fígado. Okay. Tá vendo eu estou lembrando mais do teu exame que você. Obrigada, cara. Você me cuida. Ela me cuida. Você é uma graça, viu, doutor? Obrigada, viu? Agora, para de cantar. O médico está te analisando. Pois é. Então, quer dizer, essa é uma parte importante. Mas até embaixo, a coluna dela pode estar desalinhada e com outras microfraturas e outros problemas, né? Pode ter desalinhamentos. Como eu digo, quando nós temos raio-x da pessoa, temos uma história da vida da coluna da pessoa, que é lindo, porque dá para ver exatamente o que aconteceu, como e pela consequência de deixar por tempo, é como olhar a roda do carro e ver desalinhamento da roda e a degeneração do pneu. Sim. Ok? Então, se tiver muito tempo, provavelmente tem degeneração. Sim. Se não tiver muito tempo com o problema, geralmente não tem. Eu, por um bom tempo, fiz com um quiropraxista para realinhar. E depois comecei a fortalecer a musculatura. Mas mesmo assim a gente percebe que não fica totalmente certo por muito tempo se você para de fazer a quiropraxia, né? É muito importante essa observação. É como se aquilo enferrujasse. Então você toda hora tem que ficar passando aquele produtinho para desenferrujar, para conseguir soltar, né? Exatamente. É algo parecido, a explicação seria... Vamos imaginar que eu vou um bom tempo sem cuidar dos meus dentes. Sim. Eu vou para um dentista que faz uma limpeza geral, não? Depois depende de mim. Eu tenho que escovar os dentes todos os dias para evitar que fique mal. Mesmo fazendo isso, eu vou precisar de manutenção cada 6 meses, mais ou menos. Por isso que às vezes a gente peca por isso. Você faz tudo direitinho, você fala, legal, agora eu vou fortalecer a musculatura para proteger a coluna, que isso também é um ponto a se pensar, né? Porque não adianta eu estar com uma musculatura que envolve toda a coluna flácida, porque aí a sobrecarga é de novo na coluna. Daí vem outras coisas, não? Quase tudo que eu falo vem da minha experiência pessoal, porque eu nasci, logo depois, na infância eu senti dor, achei normal. Então aprendi como cuidar disso. Mas também minha dieta nos anos, nos mais recentes especialmente, melhorou muito. Então eu vejo como ajudou muito as dores. A pessoa não vincula isso, não? A pessoa não pensaria, se eu limpar a minha alimentação, então eu vou sofrer menos dores. Excesso de peso e a sobrecarga no joelho, exatamente. Né? Que mais? Hidratação. Sim. A pessoa que não bebe muita água, com certeza vai se sentir mais sensível quando a gente trabalha com os músculos. Então, esse tipo de músculo não vai apoiar a coluna tão bem como o músculo bem alimentado. E daí vem coisas importantes como exercício. E mobilidade, né? Porque a gente também fica enferrujado, né? Tem musculaturas que a gente não trabalha se a gente faz uma atividade comum, uma atividade física comum. Digo assim, uma musculação, vamos trabalhar só o bíceps. Tá, e o restante da musculatura toda que faz parte desse braço, não vai ser trabalhado do mesmo jeito? Realmente. Então, não é? Os músculos têm que permitir que a articulação sempre funcione como deveria. Então, hoje em dia, já que tem muita coisa que encurtam uma parte do nosso corpo e deixa outro alongado, acaba afetando a articulação, não? Porque a articulação deveria funcionar, por exemplo, o ombro, com minhas mãos e braços assim. Só que se eu estou assim, encurta aqui, não vai funcionar. E pior que isso, a gente está fazendo as coisas em casa. Então, falando no celular, levantando o ombro, quer dizer, você levanta o ombro, você vira o pescoço, você não faz isso? Ou dormir de braço, desculpa, de bruço. De bruços, ou ficar muito tempo no laptop, ou assistir televisão na cama. Verdade. A lista está aí, mas a lista não é tão grande. A maioria das pessoas já sabem que estão fazendo errado. Ou o carro, viu, tia? Que você cola no volante, que os peitos tocam a buzina. É verdade. Então, troca a marcha aqui atrás, sabe? Então, quer dizer, tá fazendo tudo errado, né? Tudo errado. Da maneira que a banca está posicionada, se está muito para trás, vai levar a sua postura a estar mais curvada. Sem falar que às vezes ela para, ela sobe essa parte do ombro, assim, ó. Por quê? Fica mais... Agora eu tô com vergonha. Ok. Alivia talvez a dor, não? Alivia, sabia?
É verdade. Então, a pessoa também dói mais. Mas você fez um raio-x de coluna, não fez? A o que deu lá a ressonância? Deu a protusão. Protusão. Deu mal aqui. Obrigado. O que é protusão? Então, a protusão, graças a Deus, não é hérnia ainda. Já. É uma quase hérnia? Vamos compará-lo de novo para pneu. Vamos. A roda fica desalinhada, você anda 5.000 quilômetros, começa a desgastar um pouco. Mas não chegou ainda até, sabe, a matriz metálica? Sei, Baixo da borracha. Não chegou ali. Okay? Então, é protusão. Entendi. Quando chega ali, é mais como hérnia. Ou seja, realmente é mais avançado e rodou mais tempo com o problema. Então dá tempo de consertar para não ter uma hérnia, né? Quando a pessoa, muita gente acha que está com algo muito sério, até dizem que tem hérnia, mas quando eu vejo que tem protusão, eu fico até muito feliz, porque eu sei que tem como realmente estabilizar assim e até melhorar. Eu vou lá. Então eu vou deixar você conversando com o Dr. Jason, eu já volto. Depois a gente faz o ajuste. Fechou, tá bom. Olha, já volto com o Dr. Jason, tem muita dúvida surgindo, está com a gente, estão falando sobre quiropraxia. A Marta diz o seguinte, quais exames devem ser feitos antes da primeira consulta para que o quiropraxista defina a necessidade do tratamento quiroprático? Boa pergunta. Raio-X. Raio-X ajuda muita gente, sim. E de pé, chama ortostático. Porque a gente tem que ver como está reagindo a coluna sobre os efeitos de gravidade. Não adianta tirar deitado, né? Não adianta. Porque daí eu já vi pessoas com escoliose mostrar a coluna reta quando estão deitados. Então, somente isso. A necessidade de quiropraxia, ou tratamento quiroprático, como falamos antes, todo mundo, se tem dor ou não, vai beneficiar de manter a coluna com boa saúde. Então, se a pessoa não tem dor, mesmo assim, geralmente fazemos uma vez por mês para mantê-la assim. E também muita gente sai com a surpresa quando tira raio-x. Porque acha que não tem nada, mas tem, né? A maioria dos adultos vão ver uma coisa que nem ou nunca sentiu dor ou sentiu décadas atrás. E às vezes a gente não associa o que a gente tem com a coluna, como você disse, então vai protelando um resultado que não vem, porque você toma um remédio, mas o resultado não melhora e você acha que é crônico, então é só aceitar, né? E Kátia, como eu digo para meus pacientes quando vem assim, eu falei, olha, o problema está aí, vai melhorar, piorar ou ficar igual se você não corrigir? Então. Todo mundo sabe que vai piorar. Há um momento na vida, tem que corrigi-lo. O mais tempo que a pessoa deixa, o mais que vai custar, o mais chance que tem que não vai ser tão fácil ajudar e possivelmente vai ter um grau de degeneração que nunca vai permitir 100% do funcionamento de novo. Então, quanto antes, melhor. Realmente. Né? É como ter o carro de novo. Meu carro não tem óleo. Posso ir um pouco mais, não? Mas eu sei se eu empurro demais, vai queimar o motor. Vai ter jeito. Vamos ver mais uma? Lígia, no ano passado fiz o tratamento quiroprático por 3 meses e minha dor na coluna sumiu. Agora que estou grávida, sinto algumas dores na lombar. É seguro fazer a quiropraxia durante a gravidez? Boa pergunta também. Que bom que ajudou a quiropraxia, lógico que sim. A dor vai voltar porque o centro de gravidade da Lígia mudou. Está na frente agora. Então, todas as articulações aqui atrás têm que modificar a função normal para compensar por isso. Então, com certeza, a quiropraxia vai ajudar. Eu já ajustei mulheres, pacientes nossos, nos últimos dias da gravidez. Mas o mesmo ajuste? Sim. Às vezes, tem uma amiga minha que veio porque já estava muito atrasado o parto, queria até provocar o parto, mas a manobra parece forte, mas não é, na realidade. Vamos mostrar, então? Sim, claro. É mais o posicionamento da coluna e um vetor muito rápido que ajuda a devolução de funcionamento. Ela encaixa de novo. Às vezes sim, às vezes simplesmente melhora a função. Então isso deixa o lado neurológico fluir. Imagina no caso da gravidez. Pois é. Onde vão os nervos? Também para o bebê, não? Porque até mesmo pelo peso, não só do bebê, mas do líquido e tudo mais, comprime-se mais ainda. Exatamente. A pelve, né? E dali a gente tem tantos nervos que passam também, muitos nervos. Eu sempre digo isso. As mulheres têm que preparar para a gravidez. É verdade. Poucos fazem isso nesse sentido, preparar a coluna, ok? Então, geralmente, depois da gravidez, também tem que preparar para ser mãe. Olha tantas posições que se vai estar o bebê o tempo inteiro. Tudo isso coloca uma demanda forte com a função da coluna vertebral. Vamos fazer a manobra, Pode deitar de lado, olhando ao meu lado. De lado.
Então, se a mulher estiver grávida, a manobra não difere muita coisa, igual, né? Se estivesse grávida aqui, eu teria perguntado, tudo bem, não estou sentindo nada de pressão, eu colocaria a mulher na posição, está ok, sim, e olha como é. Esse é o ajuste. Deu isso? Só esse estalinho? Sim. Mas isso porque a Marcela faz sempre ou para qualquer um pode ser assim? Não, às vezes, eu fiquei surpreso agora que não saiu mais. É, não soltou mais. Só. Exatamente. Mas às vezes aquela coisa, somente precisão. Então, se fosse uma máquina, imaginar esse pedacinho de mão, então estamos somente ajustando esse pedacinho. Mas pode sentar com os pés aqui. Mulher grávida também vai ter aumento dos seios, não? Tem mesmo. E muitas vezes causa a modificação da postura. Isso, se não estiver cuidado durante a gravidez, quando a mulher está amamentando, piora muito mais. Porque olha como joga isso, né? Joga. Pra frente. Em vez de manter a postura, geralmente a mulher, a mãe nova, está olhando o tempo todo. E aí a mulher acha que é normal, quando ela está amamentando, sentir uma queimação na escápula, que fala assim, é o leite fabricando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, é má postura, né? Exatamente. Não é o corpo fabricando leite, é má postura. Gostei, se inspira. Soltar. Isso, olha como é tranquilo. Ok, fácil. Nem estralou. Pode vir um pouco mais para cima. Você está cima. certinha, né? Sim. Isso, na realidade, assim, falamos cavitar, está lá também a pessoa usa essa palavra, mas cavitar ou estalar significa quando tem as duas articulações e tem uma separação, solta um barulho. Né? O ar, que é um vácuo. Sim. Já que é um vácuo, não tem onde ir. Então, quando se separa, faz um barulho. Vamos mover esse aqui, puxar. Assim. O pescoço, que acho que é a pior parte da maior parte das pessoas, não é? É verdade. E porque a cabeça pesa 5 kg. Então, para um pescoço que é fino, né? Perto do peso da cabeça, né? E se nós colocamos a cabeça na frente, imagina o trabalho que tem que fazer aqui atrás, os músculos, articulações e tudo. Então, por isso o ajuste cervical realmente é salvação para muita gente. Mais nada ali. Mais outra. Ótimo. Mas, gente, lembrar uma coisa. Quem faz essas manobras é um quiropraxista, não é massagista, não é curioso, não é professor de educação física, não é teu marido que te ama muito, mas quer te dar uma acertadinha. Não é verdade? Muitos desses maridos já trazerem as esposas assim para a clínica carregada. Então, gente, é severo isso. A gente olha e fala assim, eu sei, eu já faço assim na minha cabeça, e estala. Pode estar lá, mas do jeito errado, com a coisa errada. E não, estudamos os primeiros 5 anos para ser quiropraxista. Então, muita gente não sabe disso. E muda até o conceito quando a pessoa entende. E também a maioria dos quiropraxistas já fizeram centenas ou milhares de ajustes. Então é a prática, a pessoa em casa não tem isso. Não tem. A massagista também não tem isso. Você lembra uma época que as pessoas realinhavam a coluna se pendurando na porta? Sim. Quantas pessoas iam para o seu consultório depois? Tudo torcido. Vários. Porque por mais que a gente ache que é a coisa certa, coisa certa é para o médico. Porque aí ele vai saber primeiro, que parece ser só um problema no seu pescoço, pode ser um outro problema em outro local também da sua coluna e que precisa de um ajuste diferente. Sim. Não é? E realmente não queremos assustar as pessoas quando falamos assim, não. É a realidade. Se o corpo, se a pessoa tem a sorte para ser avisado, é uma oportunidade de ouro. É verdade. Corre atrás, descobre. Isso não é somente em referência à coluna. Não, qualquer aspecto da saúde. Verdade. Okay? Busca a causa. Imagina, estou sentindo uma dor na garganta. Eu vou pensar, por quê? Beleza, eu fiquei num quarto com ar-condicionado talvez sujo. Pode onde ser. Eu durmo. Tem um rinite. Então não vou continuar dormindo aí. Pois tempo seco. Exatamente. Tudo isso tem que pensar. Puxa, eu tenho dor lombar. É verdade, não faço exercício faz 2 dias. Então. E estou dormindo num colchão inadequado. O corpo está avisando. Mas tem que pensar, né? Sim. E buscar ajuda sempre. Vamos para mais uma pergunta? Deixa eu ver ali de quem que é. Da Beatriz. Uma pessoa que já passou por uma cirurgia na coluna vertebral para hérnia de disco, pode fazer esse tratamento? Beatriz, sim, com certeza. Pode, né? Quando a pessoa faz cirurgia da coluna, tem vários tipos de cirurgia, ok? Tem um tipo que é muito comum hoje em dia, onde o médico, ortopedista ou neurologista entra e faz um furinho aqui no osso e vai, com laparoscopia, tirar uns pedacinhos. Essa chama microdiscectomia. É excelente porque não altera a biomecânica. Nenhum problema. E uma cirurgia simples.
Sim, relativamente simples. Não? Comparando os outros antigos, onde eles colocaram furavam barras aqui, e isso infelizmente causava, como de imobilidade dessas articulações. Então aqui, lógico, se tem móvel ou confusão, não dá para fazer nada. Onde precisa o tratamento do lado, os lugares adjacentes, porque estão movendo demais para compensar. Então, com certeza. E outra coisa também, tem muita gente, por um motivo ou outro, que vem para a quiropraxia e decidimos não fazer o ajuste, ou não podemos, talvez uma pessoa idosa, talvez uma pessoa grávida que realmente não se sente confortável. Temos outras técnicas para poder restaurar a função. Agora, quem tem hérnia de disco, bico de papagaio, pode fazer os ajustes também? Pode. Também pode, eu faço, eu tenho. Você tem, Sim. Você tem? Sim. É mesmo? Eu fiquei sabendo que eu tinha hérnia com 18 anos de idade. Então, essa é uma coisa que surpreende as pessoas. 14% das crianças menos de 10 anos de idade já tem degeneração discal. Isso com 10 anos, gente? Com 10 anos. Então. Você vê isso na ressonância e vê onde está desidratando os discos. Ou seja, se uma criança caiu com 2 anos de idade forte e nunca foi corrigido, 8 anos é muito tempo para sobrecarregar o disco e fazer que a água desidrata. Agora, imagine mais 30 anos em cima disso. Exatamente. Então, realmente, ainda mais motivo para cuidar. Olha, vou passar para vocês os contatos do Dr. Jason. Lembrar, gente, não brinque quando o assunto é saúde, não espere ter dores. Você percebe que você está mais alinhado, que às vezes está uma pinçadinha, ao invés de achar que você está estressado, que é isso, que é aquilo, vai no médico, porque ele vai saber direitinho qual é o teu problema, quais são as soluções e ele vai te orientar. Até se você já foi a um médico e há necessidade de uma cirurgia, por que não? Escute uma outra opinião. Claro. Concordo. E realmente o quiropraxista estuda 5 anos, justo por isso, para saber quando nós temos que encaminhar para a cirurgia. Não é contra a cirurgia, mas tem hora que você pode tentar consertar sem a cirurgia e tem hora que a cirurgia é a única solução, Exatamente. E o bom é que também hoje em dia os ortopedistas estão tentando cada vez mais evitar a cirurgia. É verdade. Não somente da coluna, o ombro e também o joelho. É verdade. Vou passar os contatos. O telefone do Dr. Jason é o 0 operadora 11 3845 4115 3845 4115 e o Instagram, @quiropraxiajasongilbert, com T mudo no final, e aí você tem todas as informações. Obrigada mais uma vez, sempre bom tê-lo aqui, viu? Obrigada, Marcela. Obrigadão, parabéns. Tchau.